Oi, tudo bom com você? Eu sou a professora Kelly Bezerra e estou bem feliz porque você escolheu aprender flauta doce. Aprender ou aperfeiçoar, né, seu som na flauta doce. A flauta doce é um instrumento bem versátil, a gente encontra ela por um preço acessível nas lojas. É leve, a gente pode levar para qualquer lugar, então tem muitas vantagens em se tocar flauta doce. Nessa aula introdutória, eu vou apresentar para você as partes da flauta doce e basicamente a postura correta para a gente tocar. Sua flauta doce, se ela foi comprada numa loja de instrumentos, ela vai ter partes que se desconectam. Por que eu falo isso? Porque às vezes a flauta doce ela é comprada numa loja de brinquedos e aí ela não é necessariamente um instrumento, ela não vai soar bem, tá? Então o ideal é que você compre numa loja de instrumentos. Essa daqui é uma flauta doce Yamaha, barroca, tá? Não vou lembrar o número de série dela, se bem que eu acho que eu tô com ela aqui, deixa eu ver. É YRS 32B. YRS 32B, essa flauta aqui que eu tenho. Mas não precisa ser uma dessa. Pode ser da outra branquinha mais barata, pode ser da germânica, embora eu prefira a flauta barroca. A flauta barroca ela vai vir com um B desenhado aqui atrás, embaixo do furo de trás, tá bom? Então, você, se ainda não comprou, eu aconselho a comprar uma flauta barroca porque ela é mais afinada, tá? Então, vamos lá, as partes da flauta. Soltou a primeira parte, que é a cabeça. E na cabeça é onde a gente vai, de fato, tocar. Beleza? É aqui que a gente sopra, mas como você vai ver mais pra frente, não é só soprar, tá bom? Aqui fica a janelinha. Se você, por acaso, fecha essa janela, não tem som. Tá? Então, é necessário que ela esteja desobstruída, né? Esteja limpo para poder soar. Acontece muitas vezes na flauta doce de entupir, porque a gente tá aqui, né? Tocando com a boca, a saliva desce, né? Esquenta aqui, acumula um pouquinho de água e aí a gente precisa desentupir a flauta. Em um outro momento eu vou falar só sobre isso, tá? Então essa é a cabeça, aqui é onde é o orifício, a abertura necessária para que tenha som. A janela. Janela, cabeça. Aí a gente tem o corpo, que é onde ficam os orifícios ou os buraquinhos da flauta, tá bom? Esse é o corpo. Vamos contar quantos orifícios a gente tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui um furo duplo, mas conta como 1, tá? E tem um furo na parte traseira da flauta que vai ficar, de fato, na parte de trás e os outros orifícios ficam virados para frente. A janela da flauta ela tem que estar alinhada com os furos. Deu para entender? Janela da flauta alinhada com os furos. Então dá uma olhada aí, coloca bem alinhadinho, certo? E esse é o pé da flauta. Ele serve tanto para sustentação, dá para você deixar em pé, né? Mas ele tem também um orifício duplo, né? E o orifício duplo do pé, a gente não vai deixar retinho com relação aos outros orifícios. A gente vai deixar ele levemente virado para o lado direito, para o seu lado direito, certo? Por quê? Quando você for tocar, você vai tocar essa parte de baixo com a sua mão direita e o dedinho não vai conseguir alcançar os dois orifícios se ele estiver virado para frente, ó. Não vai conseguir, não vai chegar. Então você precisa dar uma leve girada para que você consiga tocar depois, posteriormente, com o seu dedinho, tá? Essa não é uma preocupação para agora, porque a gente vai começar tocando com as notas aqui da mão esquerda, e aí vai avançando até descer, e quando chegar aqui embaixo, né, já vamos ter tido um bom tempo de aula, mas é importante você saber que esses orifícios do pé, eles não ficam retinhos, ele tem que ficar um pouquinho virado para a esquerda. Não é muito, tá? É só um pouquinho. Eu já até mencionei aqui, já posicionei, então você já deve ter percebido. É ideal que a sua mão esquerda fique em cima, tá? É basicamente uma regra da flauta doce. Não importa se você é destro, se você é canhoto, você vai colocar a sua mão esquerda na parte de cima. Então vamos fazer uma segurada assim bem aleatória aqui, só para você entender. Segurou em cima com a mão esquerda, segurou embaixo
com a mão direita, tá? Aí você vai trazendo os seus dedos para a ponta e procurando os orifícios. E essa vai ser a sua posição de tocar a flauta doce, tá? O cotovelo nem muito aberto, nem muito fechado. Você vai procurar sempre os extremos. Evitar sempre os extremos, tá? Não procurar os extremos. Evita fazer isso e evita também deixar muito fechado. Ó, abre de leve, confortavelmente os cotovelos. E aqui sobre a posição da boca na cabeça da flauta, no bocal da flauta. Apoia de leve no lábio inferior e fecha. Pronto. Você não precisa morder, você não precisa colocar a flauta muito para dentro, é de leve. E aí você veda com os seus lábios. Eu falo veda, né, para não deixar o ar escapar pelos cantos, porque o ar tem que ser direcionado para dentro da flauta, claro, né? Porque o som vai ser produzido com base na coluna de ar que você vai soprar e vai passar aqui por dentro da flauta. Deu para entender? Mão esquerda em cima, mão direita embaixo. O cotovelo não é muito aberto nem muito fechado e a boca, o bocal você encosta levemente no lábio de baixo e fecha o lábio de cima. Não morde a flauta, não aperta, não coloca ela muito para dentro, é leve, tá? É um instrumento, o nome já diz, flauta doce, né? É um instrumento super leve e delicado. Tudo bem? Sobre a inclinação da flauta, nem muito para baixo e nem apontando para cima, tá? Ó, essa posição mais ou menos. Esse ângulo não é assim e não é assim. Deu para perceber? Então, a primeira atividade que você tem que me fazer agora, me enviar, é descrever para mim quais são as partes da flauta. Separa, que nem a gente fez aqui, ó. Dá nome a elas, pode ser em vídeo, pode ser em foto, mas eu quero que você me diga qual é o nome dessas partes. E depois monte do jeito certo e mostre para mim se os orifícios estão retinhos com a janela, se os orifícios do pezinho estão levemente virados para o lado direito, tá? Isso em uma atividade. Próxima atividade, atividade da postura, que você, se gravar vídeo, eu acho que é mais fácil. Você vai gravar um vídeo se posicionando como se fosse tocar. Mão esquerda em cima, mão direita embaixo. Aí encosta a flauta na boca. E o cotovelo, como é que tem que ficar? Nem assim, nem assim. E a flauta? Nem assim, nem assim, tá? Então essa é a atividade. Você pode até experimentar o errado, só por experiência mesmo. E aí depois você faz o certo e manda pra mim, tá? Levemente inclinada a flauta e os cotovelos levemente abertos, tá bom? O polegar aqui sempre apoiando, tá? É como se sua mão tivesse assim. E aí a flauta veio. Sua mão tá assim, o dedo polegar é geralmente no sentido do dedo médio. E isso das duas mãos, tá bom? E colocou. Percebe que é tudo leve, delicado, nada de força. A flauta doce não tem nada a ver com força, tá bom? Espero essas atividades então. Beijão, Deus te abençoe.